Olá a todos. Nesse vídeo vamos resolver um exercício sobre processos de eletrização. E o exercício diz o seguinte: duas esferas metálicas muito leves estão penduradas por fio perfeitamente isolantes em um ambiente seco, conforme mostra a figura a seguir. Uma barra metálica, então antes de continuar, tanto as duas esferas aqui mostrando na figura são metálicas, como essa barra que está eletrizada positivamente também é metálica. Ou seja, esses três corpos são condutores. Então, continuando, uma barra metálica positivamente carregada, e ele mostra lá na figura que ela está positiva mesmo, né? É encostada em uma das esferas e depois afastada. Então ela encosta aqui nessa esfera aqui da direita e depois ela é afastada. Após o afastamento da barra, qual deve ser a posição das esferas, sabendo que a carga inicial delas é nula, ou seja, essas duas esferas eram neutras antes do contato. Então, antes de resolver o exercício, os três corpos são metálicos, esse está carregado positivamente, as duas esferas estão neutras, e aí esse corpo eletrizado positivamente vai encostar nessa esfera aqui e depois afastar. E aí ele pergunta qual é a posição, né, após o afastamento, qual deve ser a posição das esferas, sabendo que a carga inicial delas é nula. Bom, para resolver esse exercício, depois eu vou mostrar aqui, revelar para vocês as alternativas que estão aqui embaixo, mas para resolver esse exercício, eu fiz esse esqueminha aqui, ampliando um pouco as duas esferas, coloquei aqui em cinza, e eu estou colocando aqui o momento do contato, o momento em que o bastão eletrizado positivamente encosta na esfera da direita. Vocês sabem que essas duas esferas, apesar delas estarem neutras, ou seja, apesar delas terem a mesma quantidade de elétrons e prótons, alguns desses elétrons têm uma grande mobilidade para se mexer dentro do condutor, são os chamados elétrons livres. Então, apesar deles os dois estarem neutros, tanto esse quanto esse têm elétrons livres. Quando esse outro condutor aqui positivo toca nessa esfera que está neutra, os elétrons livres dessa esfera da direita, como eles têm mobilidade como eles podem se movimentar, como eles são livres, eles podem se movimentar aqui no interior do condutor, eles vão começar a migrar aqui para a direita. Por quê? Porque eles vão se sentir atraídos por essas cargas positivas. Lembra que carga positiva atrai carga negativa? Então, essas cargas positivas vão começar a puxar os elétrons livres para a direita. E esses elétrons livres vão começar a vir para a barra metálica aqui e neutralizar parcialmente essa barra metálica. Ou seja, o que vai acontecer? Esse condutor da direita vai ficar, ele estava neutro, mas ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica eletrizado o quê? Positivamente. Ou seja, ele fica com uma carga excesso, ele fica com mais prótons do que elétrons. Por quê, professor? Porque ele está perdendo elétrons. Ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, porque ele era neutro. Mas ele está perdendo elétrons, ele fica com mais prótons, mais cargas positivas. E daí, esse condutor aqui está em contato com esse daqui também. Então, os elétrons livres desse condutor também podem se movimentar. Então, eles começam a vir para cá e neutralizar parcialmente a carga positiva desse daqui. No final das contas, o que vai acontecer? Esse condutor vai ter perdido elétrons e, portanto, vai ficar positivo. E esse condutor também vai ter perdido elétrons e, portanto, também vai ficar positivo. Que é o de se esperar, né? Na eletrização por contato, os corpos sempre ficam com cargas de mesmo sinal após o contato. Você pode imaginar que essas duas esferas é como se fosse um condutor só, porque elas estão em contato. E esse condutor único, deixa eu melhorar aqui, esse condutor único, ao encostar com esse outro condutor positivo, esse condutor chamado duas esferas, perde elétrons para essa barra metálica. Então, esse condutor, como um todo, ele como um todo perdeu elétrons para essa barra metálica, e aí essa barra metálica neutralizou parcialmente a carga positiva dela, ela continua positiva, porque não dá para neutralizar tudo que ela tem, e essas duas esferas, como elas perderam elétrons, elas ficam eletrizadas positivamente. Então, no final das contas, as duas esferas, no final das contas, elas vão ficar eletrizadas positivamente. Vamos escrever isso daqui aqui. As duas esferas vão ficar eletrizadas, vou colocar aqui na própria figura, ó, positiva e positiva. Mas antes de ver a alternativa, qual que é a alternativa correta, convém aqui chamar atenção para alguns detalhes e tirar possíveis dúvidas que podem ter aparecido com essa explicação.
Tem aluno que fala assim, mas professor, pera um pouco. Se elétrons dessa daqui passa para cá, deixa eu mudar a cor aqui. Se elétrons dessa esfera da direita passa para cá e ela fica positiva, e depois elétrons dessa passa para cá, não poderia acontecer de ficar assim, ó. Essa daqui, ó, vou desenhar em vermelho agora para a gente não perder muito tempo. Ó. Essa daqui perdeu elétrons para o bastão eletrizado positivamente. O bastão está positivo. Aí essa daqui perdeu elétrons. Perdeu elétrons, então ela ficou positiva. Aí essa daqui perde elétrons para essa daqui, neutraliza esse positivo, essa fica neutra e essa fica positiva porque perdeu elétrons. Então, no final das contas, poderia significar essa positiva e essa neutra. Isso poderia? Não, isso não poderia. Por quê? Porque essa esfera está em contato. Essa esfera está em contato com um bastão positivo, e aqui eu desenhei mal, deixa eu apagar aqui rapidinho. Ela também está em contato com essa outra esfera aqui. Então, como é que pode? Essa situação não é uma situação estável. Como é que pode uma esfera neutra estar encostada com uma positiva e outra positiva? Isso não dá. Ela com certeza vai perder elétrons para o bastão ou até para essa da esquerda, e ela também vai ficar positiva. Porque ela também vai perder elétrons para cá ou para cá. Então essa situação que você imaginou, ela não é factível, ela não é possível. O jeito que é mais fácil imaginar quando são dois condutores assim em contato é que é como se fosse um condutor só. E o condutor como um todo está perdendo um monte de elétrons livres para essa barra metálica aqui. E aí, portanto, o condutor como um todo está perdendo elétrons, o condutor como um todo está ficando positivo. Como um todo quer dizer, tanto esse da esquerda quanto da direita, os dois ficam positivos. Uma outra dúvida que pode aparecer dos alunos é a seguinte, é dizer assim, ó, professor, deixa eu apagar aqui. Professor, não poderia acontecer dessa barra aqui ela ficar neutra de tantos elétrons que ela vai ganhar? Não, isso é impossível, porque pensa na situação. Se esses dois condutores perdem elétrons o suficiente para neutralizar a carga desse outro condutor aqui da direita, então esse daqui ficaria neutro, certo? Neutro não tem carga, opa, apaguei o condutor. Ele ficaria neutro, e esses dois ficaria positivo. Mas isso é um absurdo, porque se isso acontecer, aí como esse daqui também é condutor, os elétrons voltam para cá, porque eles vão se sentir atraídos por essas positivas. E no que eles voltam para cá, esse condutor volta a ficar positivo. Portanto, essa situação desses dois positivos e esse neutro também não é estável, ela é impossível. E toda essa confusão, ela acontece porque esse modelo explicativo de passagens de elétrons livres é um modelo muito simplificado e que não agrega um outro, que não traz à tona uma outra grandeza aí chamada potencial eletrostático, que é uma grandeza que a gente vai aprender mais futuramente. Se vocês alunos já soubessem potencial eletrostático, e aí o exercício ficaria muito mais simples. Por quê? Porque os elétrons livres vão passando até que o potencial eletrostático dos três condutores em contato se igualem. Nesse momento, quando o potencial eletrostático, quando o potencial elétrico, o eletrostático, dos três condutores se igualam, a diferença de potencial entre eles é nula e cessa o fluxo de elétrons. E como a carga inicial era positiva, o potencial final, apesar de menor em cada um, vai ser positivo também. E o potencial vai ser igual nos três. E como o potencial antes era positivo, então o potencial final também tem que ser positivo. E, portanto, os três vão estar carregados positivamente. Vão estar eletrizados positivamente, com potenciais iguais, porque vai cessar o fluxo de elétrons livres. Bom, mas se as cargas estão eletrizadas positivamente, então qual que é a figura que mais pode corresponder a essa situação final? É essa alternativa A aqui, né? É a alternativa A. Por que a alternativa A? Porque elas estão eletrizadas positivamente e corpos eletrizados positivamente se repelem. E se eles se repelem, ela se separa aqui, ela perde o contato e se separa. Então depois eu peguei esse bastão aqui, encostei e afastei. Isso tudo acontece muito rápido. No que eu encosto esse bastão aqui nessa esfera, elétrons livres das duas esferas passam para o bastão, as duas esferas ficam eletrizadas positivamente, e como elas estão eletrizadas positivamente, elas se afastam pela força elétrica, né? Essa da esquerda empurra essa da direita para cá, e essa da direita empurra essa da esquerda para cá, de tal forma que elas se afastam, se mantendo aqui numa posição de equilíbrio. Portanto, a alternativa A. Muito obrigado e até um próximo vídeo.